todos com a paz do Senhor. Me chamo Nayara Rodrigues e este canal é voltado para estudos bíblicos e estudos EBD. No vídeo de hoje chegamos ao vídeo da lição de número 7, que tem como tema Pagarei o mal com o bem, que a gente está estudando com essa lição aqui. E no vídeo de hoje estamos estudando um pouquinho na lição 7 sobre a serva de Naamã. O nome dela não é citado na Bíblia, mas também é uma história muito conhecida também por ter ali o perdão envolvido também, porque mesmo por tudo ela não deixou ter rancor na vida dela, porque estava ali longe dos seus pais, não tinha pais familiares, porque foram levados por outros povos, mas mesmo assim ela perdoou tudo o que fizeram com ela e não deixou ter rancor na sua vida, nem com seus patrões, nem com ninguém, e no final de tudo ainda ajudou Naamã, que tinha lepra. Ela ainda ajudou ele no final e não guardou rancor nenhum. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre a história dela. Temos o nosso texto bíblico que se encontra no livro de 2 Reis, o capítulo 5, versículo do 1 ao 19, e temos o nosso destaque, que não se encontra no Antigo Testamento, se encontra no Novo, que está em Mateus, capítulo 7, o versículo 12, que diz assim: Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Nesse versículo a gente já vê o tema da lição, já fala, e o versículo de destaque também. Não, a gente deve fazer o que querem que façam com a gente. Se a gente não quer que façam mal a gente não pode também fazer mal com outras pessoas, se é isso que não queremos para nós. Aqui também temos outros versículos, certo? Que falam sobre esse determinado tema também. A gente tem 7 versículos a mais, um para cada dia da semana, que fica uma leitura devocional para você. Temos Romanos, o capítulo 12, o versículo 21. Temos Mateus 6 e o 12. Lucas 6 e o 27, Provérbios 29 e o 23, 2 Reis 5 e o 14, 2 Reis 5 e o 15 e Salmos 107 e o versículo 15. Esses são 7 versículos que temos também relacionados ao tema, a qual você pode fazer sua leitura devocional. E também temos alguns hinos da APA que a gente pode relacionar a esse tema, que também fala sobre cura, sobre confiar em Deus também. Tô deixando 3, que é o hino de número 7, o de número 5 e o do número 4. Esses 3 hinos que também estão relacionados ao tema, esses 3 hinos da harpa. Agora vamos entrar mais na nossa lição. Temos aqui a nossa lição dividida, certo? Em 4 pontos. A gente tem 4 pontos nela, a nossa introdução e a nossa conclusão. Começamos com a nossa introdução, depois vamos para o nosso primeiro ponto, que é levada como escrava. O segundo ponto, um general leproso. Terceiro, a compaixão da menina. O quarto, a humilhação e a cura. E o último, que é a nossa conclusão. Vamos iniciar pela nossa introdução, assim já entendemos mais sobre o que a lição vai nos trazer, apesar de que com o tema dela e com o nosso destaque bíblico, e se você também se interessar a ler esses outros versículos, já diz muita coisa sobre a lição. Nesta lição, vamos conhecer uma história muito linda acerca do perdão, da cura e da retribuição ao mal com o bem. A Síria era inimiga mortal de Israel e ambas as nações viviam em guerra. Mas veremos quanto o perdão e o amor podem fazer diferença na vida de uma pessoa e o quanto às vezes é preciso se humilhar a fim de alcançar a bênção de Deus. Aqui temos, pela introdução a gente já entende um pouquinho, aqui já temos a nossa personagem principal da lição, que é a serva de Naamã, mas aqui nessa introdução a gente também tem que dar uma atenção também a Naamã, que aqui ela fala sobre humilhar a fim de alcançar a bênção de Deus, porque ele dizia que o Rio Jordão era sujo, não queria ali, mas ele se humilhou e mergulhou no Rio Jordão 7 vezes e recebeu a bênção de Deus, a cura. Ou seja, a gente também tem esses dois aspectos, a cura e também temos o perdão, o amor, que ela teve para com Naamã e com a sua esposa, certo? Agora a gente vai entrar no nosso primeiro ponto, que é levada como escrava.
O episódio que narra a história de Naamã é bastante conhecido. Entretanto, na maioria das vezes não damos a devida importância para o personagem principal dessa história. Não se trata do general Naamã ou mesmo do profeta Eliseu, e sim da menina israelita que a Bíblia não menciona o seu nome. Um adolescente muito especial que foi levado como escrava para servir à casa do general sírio. O histórico de conflitos entre Israel e Síria tornou essas nações grandes inimigas, e Naamã era chefe do exército sírio, um homem de muita honra e respeito entre seus pares. Entretanto, de acordo com alguns historiadores, os sírios eram bárbaros e sanguinários. Nas guerras, eram extremamente cruéis e impiedosos. Já pensou na possibilidade de essa menina ter presenciado a morte dos próprios pais quando os sírios invadiram as terras israelitas, como também os seus amigos e demais familiares? Ou seja, a gente tem que dar importância para isso também, porque ela pode ter sofrido tudo isso, mas mesmo assim não deixou ter rancor na sua vida, e sim teve o perdão e o amor na sua vida, de vez guardar rancor de tudo que ela pode ter passado. Nas lutas, os sírios não poupavam ninguém. Raras eram as exceções. Normalmente, mulheres e crianças eram sequestradas e levadas como escrava, igual ao caso da nossa jovem heroína. Imaginemos que eles tenham poupado sua vida por apenas ser uma menina, porém a levaram como escrava. O que a gente vê em 2 Reis, o capítulo 5 e o versículo 2. Agora, longe da sua terra, do seu povo, sem os seus pais, a menina não tinha muita escolha, pois vivia na casa de estranhos e em condições precárias, como era a vida de um escravo. Provavelmente ela sofreu muitos traumas, alguns até irreparáveis, sendo humilhada por ser israelita no meio do povo inimigo. As escrituras não mencionam, mas os fatos históricos nos permitem pensar assim. Aqui nesse primeiro ponto a gente vê um pouquinho que ela foi levada como escrava para a Síria. Assim, os sírios, eles eram muito impiedosos na guerra, eles não deixavam passar ninguém. As exceções eram muito raras e quando tinha essas exceções eram para mulheres e crianças, mas mesmo assim eram levadas escravas para a Síria. O que foi que aconteceu com essa menina? Ela pode ter sofrido, pode ter visto a morte dos seus pais, amigos e demais familiares, mas mesmo assim ela não deixou ter rancor na sua vida por tudo que fizeram com ela. Agora a gente vai entrar no nosso segundo ponto, que é um ponto bem pequenininho, só temos um parágrafo, mas é para a gente entender um pouquinho sobre agora Naamã, um general leproso. Naamã era leproso, e a lepra era uma doença que gerava muitos preconceitos nos tempos bíblicos. As pessoas leprosas viviam isoladas da sociedade. Apesar disso, Naamã era considerado um general de muita importância e respeito. Esse foi o nosso segundo ponto, bem pequenininho, mas para a gente entender um pouquinho sobre isso também e por que tudo o que aconteceu, né? Certo? Naquela época, a lepra não era uma doença assim, né, muito boa, certo? E a lepra era uma doença que gerava muitas confusões. As pessoas que tinham lepra tinham que ficar isoladas das outras pessoas, mas ele era um general muito importante e reconhecido naquela época, certo? Agora vamos para o nosso terceiro ponto, que fala sobre a compaixão da menina. A menina teve compaixão do seu senhor e lembrou-se do profeta Eliseu, um grande homem de Deus, conhecido entre o povo de Israel. Em vista disso, ela manifesta sua intenção à sua patroa. Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Aqui está o ápice da história. Ela certamente tinha motivos para não mencionar o profeta, nada a respeito, ou mesmo por vingança devido a tudo o que sofreu, deixado morrer aos poucos pela doença. No entanto, sua atitude foi diferente. Ela teve compaixão de seu senhor, mesmo após todo o mal que ele lhe causou. É importante lembrar que naquele período ainda predominava a chamada Lei de Talião, que dizia que os relacionamentos deveriam ser pautados na ideia de olho por olho, dente por dente. Todavia, o jovem israelita
Estava muito à frente de seu tempo e reuniu características próprias do caráter cristão encontradas apenas no Evangelho. Ela devolveu o mal com o bem. O mal que fizeram a ela não devolveu com o mal, ela devolveu com o bem. Foi o contrário. O que muitas pessoas fazem, ela fez o contrário do que qualquer pessoa faria. Amou e perdoou seu inimigo, independente de qualquer atitude dele no passado. Nesse episódio aprendemos a importante lição. Jamais devemos ter o sentimento de vingança sobre as pessoas que nos fizeram mal. Cara adolescente, nossa heroína era como você, jovem e cheia de sonhos. O seu passado era de dor, mas ela não permitiu que o ódio e o rancor entrassem em seu coração. Inspire-se nessa menina e lembre-se, a identidade do cristão é o amor. Nesse terceiro ponto, a gente viu um pouquinho sobre a compaixão que ela teve com Naamã, com o seu senhor naquele momento. Mesmo ela sendo escrava, mesmo por tudo que ela passou, ela não deixou ter ódio e rancor na sua vida, no seu coração. Ela teve compaixão, ela teve perdão, teve amor para com Naamã e ajudou ele naquele momento difícil, pois como a lição nos trouxe, ela poderia muito bem deixar ele morrer aos poucos com aquela doença. Mas ela não fez o que qualquer pessoa faria, ela fez o contrário do que muitas pessoas acabam fazendo por ter ódio e vingança na sua vida. Agora vamos para o nosso quarto ponto, que fala sobre a humilhação e a cura. Quando as palavras da menina chegaram aos ouvidos do general, ela se levantou e foi falar com o rei. Ele se levantou e foi falar com o rei a fim de pedir permissão para ir a Israel. O rei sírio escreveu uma carta ao rei de Israel e sugeriu que Naamã levasse ofertas e vestes, pedindo-lhe que o restaurasse da sua lepra. O rei sírio e o oficial humilharam-se perante um dos seus maiores inimigos, isto é, Israel, a ponto de Naamã ir até Samaria suplicar ao rei israelita pela cura. Este ficou indignado com tal pedido, acreditando ser uma afronta contra o seu povo. Todavia, Eliseu pediu ao rei que permitisse que o general viesse até o profeta. E quando Naamã chegou à porta de Eliseu, um mensageiro do profeta disse-lhe que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado dessa doença. A princípio, Naamã se indignou com a orientação do profeta, menosprezando as águas do rio Jordão. Contudo, obedeceu. Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Naamã reconheceu o poder de Deus de Israel, do Deus da menina que vivia em sua casa, o Deus do profeta Eliseu, que apenas com uma ordem curou um homem leproso. Nesse último ponto, certo? A gente entendeu um pouquinho mais sobre Naamã. A gente dividiu essa lição em 2 personagens. O principal mesmo é a serva de Naamã, que é a nossa jovem heroína dessa história. Mas a gente também, nessa lição, a gente entra um pouquinho pro lado de Naamã também, com tudo o que aconteceu. Ele se humilhou e recebeu a cura, recebeu a bênção de Deus. No começo ele ficou indignado pelo profeta nem ter ido falar com ele e também por ter mandado e menosprezando as águas do rio Jordão, certo? Ele achou que era não gostou do que mandaram fazer e não ia fazer, mas no final acabou obedecendo e como a nossa lição trouxe, a humilhação e a cura. Ele se humilhou e recebeu a cura, a bênção de Deus. Agora vamos para a nossa conclusão para finalizarmos essa lição. Aquela menina talvez não tivesse ideia da imensidão de seu ato. O profeta mais uma vez foi usado com coragem e poder nas mãos. O leproso é alcançado pelo amor, pela graça e pela cura divina, simplesmente pelo fato de ter se humilhado e reconhecido a soberania do rei de Israel. Então, nessa conclusão, a gente teve um resumo de tudo o que aconteceu. Aquela menina foi grandemente usada também por Deus
porque ela falou com sua patroa e aconteceu tudo o que aconteceu com Naamã, e graças a ela ele foi curado de sua lepra. Ou seja, a gente não pode usar o rancor, o ódio ou a vingança em nossa vida. Temos que ter o perdão e o amor, igual essa menina teve para com seu senhor, que naquele momento ela estava sendo escrava de Naamã, pois tinha sido levada de Israel para a Síria. Mas com tudo o que aconteceu, ela não deixou ter vingança e ódio na sua vida, e sim teve uma compaixão para com ele. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa lição, certo? A próxima lição que a gente vai estudar é a lição de número 8, que é Fazendo a Diferença. Eu espero que eu tenha ajudado vocês em mais uma lição. Obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Obrigada a todos. Tchau!